Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Pote Café das Mulheres. E hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve romance, envolve corações. Então, minha filha, pega a chocolateira, coa esse café e vem com a gente. Vem! Eu sou a Ellen Ávila, a Adriana Almeida, e hoje a gente vai conversar sobre Casamento. casamento. Que é o quê? A gente pode dizer o casamento ele é um contrato vitalício ou é um conto de fadas? Então, né? Vamos lá. Vamos descobrir isso hoje. Seja bem-vinda, Suelen, a mais um podcast do Café das Mulheres, né? Su, quem é Suelen Batista? Prazer, uma alegria poder estar aqui hoje participando desse momento com vocês, de conversa, de trocas, né? Espero que seja leve. Sim. E a Suelen Batista é uma mulher, menina, de 34 anos, formada em serviço social, mas que atua como orientadora social com jovens. É uma pessoa de fé, é uma pessoa muito família. É uma pessoa que é vista por ser simpática, sorridente. O sorriso dela é sempre o que todo mundo diz que marca. Essa risada dela. Isso é verdade, isso é verdade. É um pouquinho da Suelen. Ok, então hoje a gente vai falar sobre o casamento, mas em três perspectivas, né? Eu, Adriana, com 17 anos de casada, a Ellen Ávila com 7, a Suelen recém-casada, né? Então, a gente tem aqui como para permear aqui um veterano do amor, né? Sobrevivente do ou recém-saída da lua de mel. Ou ainda tá na lua de mel. E aí, Então, que não, né? A Adri falou que ela tem 17, eu tenho 7, você tem 2. Tá na lua de mel. Assim, se a gente for no popular, né? Naquele popular, no dito popular, né? Eu estou na fase dos 7, que é aquela fase da. Será que vai passar dos 7, né? Todo mundo diz que. Socialmente, né? A crise dos A 7, crise né? dos 7. A Adri que tá aí a 17, que crise é? Não é crise, mas não, né? Já passou, né? já passou da crise, não é crise, mas já Tá carimbado, né? Tá carimbado já. A âncora já ficou fixa ali, né? Então, Su, pra começar, beleza, você tem 2 anos de casada, tá numa fase ainda muito gostosa do casamento, estão se conhecendo ainda, porque saíram de um relacionamento, de um namoro, de quantos anos? De 5 anos. Não, a gente tá 5 anos junto, contando tudo, né? Contando Então tudo. foi 3 anos de relacionamento. 3 anos. Isso. Morando juntos? Não, Não, De namoro. de namoro. namoro ficamos 3 anos mesmo. Aí já foi os dois de Os casamentos. Então, totalizando 5 anos, isso. Tá. Então, 3 anos namorando, Isso. cada um na sua casinha, E- cada um com o seu mundinho, e- cada um com a sua vivência. Quem fez o pedido de casamento? Então, algumas pessoas falam, né? Da onde que vocês casaram? E o Jailson, a gente não teve um pedido de casamento. Acredita? Não tive. Mas eu vou contar depois do meu pedido de casamento. Na verdade, né, já passava o fim de semana na casa dele, aí ele também vinha passar o fim de semana aqui em casa, então a gente passava Vai o fim amadurecendo. de semana dormindo junto. Aí daí eu comecei a trabalhar próximo à casa do Jailson, e aí eu comecei a passar até a semana lá. E aí foi daí que veio a gente. Eu disse, não, né? A gente tá passando mais tempo junto do que separada.
E aí a gente começou a conversar sobre isso. Vamos tentar se organizar, né? Para daqui um ano a gente casar e tal. Isso em 2023. Passando fim de semana dormindo junto. Vamos amadurecer. A gente quer ficar junto ou não, né? A gente quer legalizar a nossa situação ou não. Foi os dois, na verdade, Isso. né? Os dois chegaram E nessa aí eu já situação. disse, então vamos se organizar, que agora a gente não tem dinheiro, eu não quero que você venha morar aqui em casa, também não quero lá. Isso a gente conversou em 2023 e a gente, não, daqui a um ano a gente vai se preparar. E aí, isso foi tipo em janeiro de 2023, quando beirou março, a gente estava na igreja, na missa, e foi anunciado que ia começar o curso de noivos. Nesse dia a gente olhou um pro outro. Virou oportunidade. E aí a gente disse, Casa vamos fazer o comigo. curso. Aí vamos. Dentro da igreja. Dentro da igreja. Tinha um pedido de casamento. E Foi aí- tu que pediu, então. Foi, assim, eu e ele olhei, eu disse, vamos fazer o curso, e ele, aí vamos. E aí terminou a celebração, a gente já foi buscar informação, e já chegamos lá em casa, voltando da igreja, fazendo checklist do que precisa para casamento, e quanto tempo. A gente vai casar amanhã. É, o checklist e depois o desespero. Né? Meu Deus! Tudo que tinha. E eu vejo que depois disso, Deus foi abrindo portas, porque naquele momento, eu e o Jailson, a gente não tinha um tostão no bolso para casar. Tipo, a gente não tinha. Só Eu tinha tinha a coragem. a vontade, isso, Não, a só coragem e a vontade. A cagada. O Jailson perdeu o emprego, aí 3 meses depois que voltou a trabalhar, eu também estava 3 meses trabalhando. E no meio disso tudo a gente começou essa força-tarefa de juntar dinheiro para casar. E em um ano a gente casou. E todo mundo dizia, pra que essa pressa? Espera pro ano que vem, junta um pouco mais de dinheiro, né? E foi. E hoje, lembrando do meu casamento, né? Eu não vejo nada que eu não tive que eu quisesse ter. Assim, eu acho que eu tive tudo dentro da minha condição. E eu acho também, assim, que é muito louvável, né? Dizer que tudo que aconteceu no meu casamento e do Jailson, assim, foi tudo fruto do nosso trabalho. A gente não teve ajuda, assim, né? Sim. Então, foi um planejamento meu e dele mesmo, deu turma da frente, pensando em tudo, né? A Adriana sabe que eu compartilhava quando eu me amo com ela. Já decidi tudo. Ei, A Adriana Ela foi compartilhada por todos. dela. E então, assim, isso me deixa feliz. Eu acho que foi um momento muito bom dele. E eu queria muito, assim, também sentir aquela presença que tudo, né? O Espírito Santo. Né? E eu acho que eu tive quem estava no meu casamento. Então, Penso assim. Você idealizou seu casamento dentro das suas condições, como você mesmo falou. A Alien com 17. Quem pediu? meu esposo. Eu Não, romântico. não, Ele é o último. Pera lá, eu sou muito romântica. Não, Não, eu sou, mas tem coisas assim que eu sou muito tímida, né? Então, eu já tenho algumas formalidades que é do homem. que não é pra mim. Ah, Não sim, é, entendi, tipo assim, entendi, ai, entendi. vamos fazer um jantar. Porque na de minha época não se noivado. fazia isso, né? Jantar de noivado. Eu digo, não, isso não é pra... Eu falava pra ele assim, o dia Ai, que tu gente, for me meu contato pedir, eu não quero saber. Tu só vai lá e faz. E aí foi no Natal. Olha Olha a data, que ela mais apaixonada. negativo, né? Aí eu só voltei me enfiar embaixo da árvore, né? Mas foi assim que ele... Mas foi surpresa? Foi. Ah, então pronto. Quando ele começou o discurso... Jesus amado. Eu não estava preparada. Olha, a Sueli pediu, a Ada foi pedida. Não, eu fui anunciada. Estou eu lavando louça. Ai, amor, já marquei a data do casamento. Não teve pedido de casamento. Como assim? Até Olha o marido da Ellen, você está devendo? Não teve um pedido oficial, assim, não teve um jantar, não teve. Até porque a gente, vamos dizer assim, a gente pulou etapas, né? Mas não houve aquela sequência natural que todo mundo fala, que é estuda, trabalha, casa, tem filhos, namora, na né? sociedade. Exatamente, é imposto, né? Na verdade é imposto. Né? Então, o nosso foi assim, a gente namorou com pouco tempo, a gente ficou, engravidei, aí fomos morar junto na casa da mãe dele, até a nossa casa ficar pronta. E aí, um belo dia, ele foi lá na Santa Clara, era catequista, o grupo de jovens, ele estava num trabalho.
Quando ele voltou, ele já voltou falando. Já marquei a data do casamento. Acho que ele deve ter escutado. Ah, curso de noiva, né? Lá no início desse. Acho que ele escutou também. Não levei a sério. Não levei a sério. Não levei a sério. Eu fui levar a sério mesmo quando chegou. Tipo assim, novembro. lavando louça, né? Lavando louça. Como é que é levar a sério, né? Essa aqui. A gente vai casar, é 1º de dezembro. Eu também não levei a sério. Quando foi em novembro que ele falou bem assim, a gente tem que participar do curso de noivo. Aí eu, a gente vai casar mesmo, né? Aí que veio, aí comecei a dizer, olha, você teve um ano. Eu tive um mês. Eu tive um mês pra preparar. Então, assim, não foi um casamento com muita gente. Foram só os mais íntimos dos íntimos dos íntimos. Foi num casamento coletivo, você teve o seu casamento, você teve o seu casamento. Foi num casamento coletivo. E não foi isso, casei. Não deixou de ser de Deus, entendeu? Não. Então, assim, pedido oficial. Não teve a sequência, né? Então, assim, o pedido foi esse, né? Eu acho que esse que é o legal, a gente olhar e ver que cada uma carrega uma trajetória, né? Uma história que é bonita, né? E é a sua história. Que é a né? nossa história. E assim, Nada pode ser legal. invalidado. Justamente. Então, é isso. O casamento foi esse pedido. Três pedidos diferentes. Todos chegaram no ponto central, que era o casamento em Cristo. E receber a bênção. E receber a bênção. E todo mundo aqui feliz da vida falando seu Exatamente. E aí a gente pergunta, o que vocês achavam que seria difícil e não foi? Mas na convivência ou na preparação do casamento? Tudo, nesse processo, no teu caso, nesses 2 anos, né? Para você, esses 7 anos, e para mim, nesse A gente 17. pensou que seria difícil. E de repente, nossa, a minha dificuldade vai ser essa, e quando você tá lá vivendo a vida 2, oxe, tirei de letra. Eu vou responder rapidinho. Assim, o que eu achava que seria difícil, e não foi, no meu caso, era andar pelada. Sério. Então, assim, eu ficava, será que eu não vou ficar morrendo de vergonha e tal, blá, blá, blá. Nos poucos tempos que a gente conviveu, só nós dois, antes do neném nascer, tinha uma vergonha enorme. Mas depois foi mudando. Aí foi ficando à vontade, né? Por outras coisas que eu achei que ia ser difícil e não foi. Falar de alguns pontos, né? Conversar sobre algumas coisas, então não foi. Foi mais cabeça do que. O que vem muito agora assim na minha cabeça, tentando puxar, eu acho que é a questão ali da organização do dinheiro, da administração do dinheiro. Pula essa parte, pelo amor de Deus. Esse era um problema com o dinheiro, né? Mas eu acredito que eu já sou assim, desde o começo a gente consegue manter uma conversa legal, assim, tanto que a gente não é de brigar por causa de dinheiro, da nossa questão assim, de gestão financeira. A gente consegue conversar e manter ali o equilíbrio das nossas finanças legal, dividindo ali nossas contas, quem paga isso, quem paga aquilo, todo mundo cumprido com o seu papel, mas a gente nunca brigou assim por causa disso, isso nunca foi um problema, assim, a gente sempre conseguiu conversar e equilibrar bem legal a parte da situação financeira, então para mim até esse momento ainda não tivemos esse momento. Que bom, né? Que bom. Assim, eu não sei, porque assim, embora eu seja romântica, tá? Eu não lembro em algum momento da minha vida que eu sonhava em casar. Simplesmente foi fluindo, as coisas foram acontecendo. Mas eu acho que, tipo, depois que você falou sobre o andar pelado, porque assim, a gente tá na casa dos nossos pais, tu tá no teu quarto, mas mesmo no teu quarto, eu acho que o momento que a gente tem conosco é na hora do banho. Né? E é muito superficial, porque se for um banheiro compartilhado, tu pode demorar muito porque tem outro, né? De repente, uma outra pessoa vai ver o teu corpo, né? Eu nunca tinha pensado nisso, não, mas talvez. E assim, o legal, assim, foi algo que inconsciente, mas que o meu esposo me deixou muito à vontade, porque ele é muito palhaço, muito divertido. Então, assim, acabou que não teve esse peso, né? Mas tinha a vergonha, né? É justamente isso. Você tinha. Tu mora separado, vocês tinham um contato íntimo
em alguns momentos específicos, mas todos os dias, porque cada vez se torna outro dia. Então, eu acho que a gente pode pensar nisso, né? Eu acho que isso, né? Você tá. Caramba. O bom de ele ter sido à vontade é que fez Tornou também. leve, né? E me deixou ficar à vontade Isso, também. E a gente se perceber também, né? Porque Sim. corpo, né? Embora assim. Tem a individualidade, todos nós. Há muitos discursos sobre, né? Mas a gente se encontrar com o nosso corpo ainda é polêmico. Deixa eu fazer uma perguntinha. Su, 2 anos, né? O que mudou em você? O que mudou no Jailson? E o que tornou vocês só um? O que mudou? Foi que mudou, assim, desde o início. Essa pergunta é difícil. Gente. Porque, tipo assim, o Jailson, antes da gente casar, era assim. Meu esposo não tinha barriga. Tá. Corre, você. A sua é leite de casar. A sua... Botou rindo de estilo. A Suelen antes de casar era assim e nós dois nos tornamos assim porque precisou mudar, entendeu? Porque muda, né? Muda. Vou falar por mim. Eu tinha eu achava que o meu esposo ele nunca fosse se tornar um esposo, né? Deixa eu reformular, deixa eu reformular. Ficou meio estranho, né? Tua esposa. Então, assim, eu era muito independente, não precisava estar contando com uma pessoa para fazer tal coisa. Então, assim, são 7 anos. Ele também era muito independente, né? Ele já vinha com uma bagagem de outras histórias. Eu nunca fui casada, então é meu primeiro casamento, entendeu? Então, isso mudou. E ele já vinha de outras histórias, entendeu? Então, assim, eu nunca imaginei que a gente fosse isso, né? Se tornar o esposo que ele é. Tem os defeitos? Porque ele não é perfeito, né, amada? Mas a gente... Então, assim, hoje nós dois... a gente procura o equilíbrio, né? O equilíbrio da questão do... A Ellen, que era muito independente, ainda é muito independente, porém, ela precisa entender que ela tem um marido pra estar ali, entendeu? Ele, por ser muito independente, por ter sua bagagem, ele precisa entender que eu não sou o que ele teve pra trás, entendeu? Você está entendendo? Sim. O que eu tô falando? Então, assim, a gente... De não trazer, né? Isso. Coisas, né? Vem. Mas nessa hora, opa, Saber separar, né? saber separar de isso daí. Aqui é outra história, né? Isso. Então, É uma nova história, né? Isso foi uma das coisas, assim, que mudou bastante. No começo tinha muito. A bagagem que veio. Até o processo de entender que é outra história, né? É outra história. Novo, né? Aí tem o neném, entrou um neném, então mudou também, né? Então, outra visão. Ele também já veio com uma bagagem de história de ser, como é que posso ser, padrasto, né? Eu nunca fui madrasta. Eu nunca morei com ninguém, né? Mas tive um Relacionamento. que tem parceiro um criança, filho, mas né? assim, né? São histórias que não. Então, isso daí foi uma coisa que mudou, que eu vi que mudou. Que não, eu vou ser assim no meu casamento. Não, agora você vai ser assim. Eu acredito assim que no Jailson, o que mais mudou é que o meu esposo ele sempre foi muito rueiro. Meu esposo é rueiro, né? Então assim, meu esposo, além de rueiro, ele é uma pessoa que gosta de se envolver assim com as coisas assim da arte, do esporte, né? É a área dele. Então, o Jailson é envolvido com time de futebol, futevôlei, quadrilha, né, que ele dançava, escola de samba. Então, assim, esse era o mundo do Jailson, né? E com o nosso relacionamento ali que se firmou mesmo, ele foi abandonando, né? Foi abandonando. Então, assim, hoje
ele não mais como antes, né? O futebol sim, se mantém para ele, porque isso é inegociável, né? Do relacionamento. Mas, por exemplo, assim, fazer parte da ciranda, do carnaval, ele também foi se afastando. E, assim, a rua também, hoje em dia, é mais negociável, né? Não é assim toda semana, direto que nem ele ia. Então, isso é algo que mudou. Jair se tornou mais caseiro, acho que eu posso dizer assim. E eu acho que o que mudou em mim de positivo, que eu peguei um pouco do meu esposo, e que eu acho isso bem legal, foi essa animação dele que você falou. Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito fechada, muito reservada, eu sou muito na minha, né? Eu vou me soltando aos A poucos, gente conheceu o Sueli, né? né? Eu vou me Soltando soltando Sueli. devagar, assim, eu vou sentindo o meu terreno. Ele não, onde ele chega, ele é simpático, Espalhafatoso, ele é? tá rindo, ele já tá criando ali espaço com as pessoas. Eu não, eu fico, ele tá falando pra todo mundo, porque tu tá rindo pra todo mundo, né? E eu não, eu sou séria. Então, com meu esposo, eu aprendi a ser mais engraçada. Isso, eu vou tirando graça das coisas. Ele me ensinou assim a ficar tirando zoeira das coisas. Às vezes eu até digo, eu tiro alguma piada com ele, aí ele volta pra ele, eu digo, tá vendo? Eu aprendi essa lezeira contigo. Foi depois que eu fazia conviver contigo que eu falo essa lezeira. E eu acho que eu fiquei assim, mais leve, levada, assim, igual ele. Que bom, né? Ele falou assim, vira outra pessoa, Sueli. Saiu, Sueli. Não, saiu. Cara, Fora a barriga do tio. Pra quem não conhece, o Hudson, ele é conhecido como tio, pelo 100% da equipe, da produção, da igreja. Então, é o tiozão. ele tem uma barriguinha que é dela. Cara, assim, eu acho que. Eu sempre converso, inclusive, com ele, que eu digo que foi uma coisa que não foi positiva, que eu prejudiquei, né? Não, o Hudson, antes de mim, ele era uma pessoa de visitar pessoas, né? Então, ele era de estar na casa dos amigos, dos parentes e de todo mundo. E eu já não sou assim, eu já sou. Eu quero minha cama, minha casa, quero ficar quieta. E aí ele perdeu isso. Então, eu acho que uma coisa que mudou, que assim, eu gosto do jeito Ele na rua, É igual que o Jailson. eu gosto de, Será primeiro, igual a gente. eu gosto de ser assim, sabe? Mas assim, é algo que mudou nele, né? Que eu percebo, né, que mudou nele. E eu sempre falo, né, que ele pode ir sem mim, que eu não me importo, não. Ai, a minha Eu também, não me mas eu importo, quero. não. Mas É, pode ir sem aí acaba que não vai. É, Pelo menos o filho não vai. E aí, e sobre mim, eu acho assim que, como eu falo, né? Eu vi também, cresci no interior e com vó, né? Depois que eu vim morar com a minha mãe. Então a gente cresce cheio de couraças, de amarras. E eu acho que com ele, com o casamento, eu me tornei mais leve, mais à vontade, mais autêntica, mais espontânea. Então eu acho que é uma coisa assim que não, eu não era assim antes, né? Era toda travada. E aí a gente tem isso, né? Porque, querendo ou não, dentro da igreja também a gente acaba sendo tolhido, moldado. Isso. E aí a gente tem que andar dentro da caixinha. E aí e a gente percebe que a gente pode ser cristão, mas pode ser autêntico, né? Eu acho que é para isso que também de casa, né? Eu acho que se a gente não se constrói, né? A gente. Ninguém casa pra ficar triste, A gente né? casou errado. Né? Ninguém casa errado. Ninguém quer casar pra viver com um homem que te atrapalha, né? Pelo menos o exemplo de todas nós aqui é que eles são isso, né? Mudou, né? Claro, muda, né? Convivência, tempo, constância, tudo acaba fazendo, né? E assim, e o que foi mais desafiador nessa vida dois? De vez em quando ainda é assim, um desafio pra gente é exatamente a rua. Jailson com ele ainda. É porque assim, eu confesso, né, ali foi um erro, eu queria privar logo, não, é como se fosse assim, é meu, não vai mais sair, né, e aí depois eu fui entendendo que não, e isso por gatilhos, né, gatilhos que ficam na gente de histórias anteriores, né, que nem a Ellen trouxe, então eu comecei a enxergar que eu estava transportando algo que eu já tinha vivido no Jailson. E acaba que é uma
mudança, né? Isso, e aí eu disse, não, eu não posso, né, não é culpa dele, né, o que aconteceu. E aí eu comecei a enxergar e ver, não, tá, é meu namorado, se tornou meu esposo, mas ele precisa ter o espaço, ter o momento dele, dos amigos dele falar besteira dele, enfim, é o momento dele. Então, assim, hoje tudo é muito negociável. Ah, tem um futebol, tem um não sei o que ali, eu vou tomar uma lá. Beleza, só que eu digo pra ele assim, tem hora pra ir, tem hora pra voltar. Porque você é um homem casado agora, você não pode chegar 3, 4, sei lá que horas da manhã em casa. Só que aí o problema é que no meio do percurso ele esquece, né, que ele pensa que ele ainda é o solteiro, que vai chegar a hora que ele quer. Então ele vai e ele se esquece que ele deixou a mulher. Isso, Aí a gente briga. Oh, meu Deus. Su, uma coisa que você falou agora. Ah, não chega 3, 4 horas da manhã. A primeira vez o Kida chegou 11 horas da noite. Eu fiquei... Feliz. Bala, Muito feliz. Eu não dormia. Estamos chegando 5 da manhã do samba. Eu sei. Vai, meu Deus. Assim, quando ele entra num silêncio, sabe, assim, que, putz, aí a pessoa que é ansiosa, aí será que é comigo o problema? Será que sou eu o problema? Aí a cabeça começa a Pelo levar. amor de Deus, nem que seja pra brigar, vem falar assim, O problema é isso, o problema é isso. A gente não tem esse costume de ter DR, então a gente não tem esse negócio de ficar, quando a gente fala, já explodiu, né? Então, assim, tô aprendendo a ter DR, não tenho, não gosto. Então, é isso. Quando ele entra nesse silêncio, aí eu me sinto, mexe comigo bastante. Me tira da zona de conforto, me faz gatilhos, porque eu sou uma pessoa ansiosa em tratamento. E aí, né, será que comigo o problema? Será que eu fiz alguma coisa? Ai, Será? meu tripé. Aí fica aquele monte de coisa assim. E às vezes não é. Às vezes ele só tá cansado. Aí ele descansar, só que não sabe dar uma boa noite, aí passa direto pro quarto, aí começa, né? Eu acho que eu tive essa fase, assim, que foi difícil. O Jailson era uma pessoa que, quando a gente começou a se relacionar, ele era uma pessoa difícil de diálogo, de expor o que ele estava sentindo, do que incomodava ele ou do que não estava legal. Então, assim, se a gente tivesse um desentendimento, brigasse, o Jailson, ele não sabia vir sentar para conversar, ele não sabia falar, ó, eu não gostei disso. Ele é sempre do silêncio, do guarda e finge que nada está acontecendo. E já eu não. Eu gostei mais, né? Eu segura. E aí a gente foi também se encontrando aí, né? De eu colocar pra ele. E nem sempre tu dá a tua opinião, eu dar a minha, quer dizer que a gente tá brigando, mas a gente tá conversando. Você precisa falar, eu preciso saber se eu tô errando, se eu tô falhando, né? Então isso foi algo que foi um desafio que a gente superou, né? Hoje em dia o Jailson já consegue entender a importância de falar, né? De falar o que tá sentindo, do que incomodou, e a gente já consegue ter essa troca. Sempre. Cara, pra mim, quando a gente casou, a gente pensou assim, a gente vai viver 2 anos de casamento, a nossa casa só era um pedaço construído, né? Não tinha nem cara de casa. Eu dizia assim, eu moro naquele lugar que nem parece uma casa. Mas assim, era o nosso canto, era o nosso espaço, entendeu? Não tinha cara, não tinha formato mesmo. Mas a gente viveu muito tempo ali. E na nossa cabeça, estava assim, tudo desenhadinho. 2 anos de curtir o casamento, porque literalmente a gente estava vivendo tudo a primeira vez. E aí eu digo, 2 anos é o tempo que a gente terminou de construir a casa. E aí 2 anos também a gente pensa em ter um filho. Né? Então a gente tinha feito esses planos. E aí a gente percebe que o dia a dia é totalmente diferente. E até hoje eu estou aceitando aí 1 quilo de... 1 quilo não, né? Um saco de cimento. É pouco, né? Por favor, umas 10 sacas. Não, mas e aí a gente percebe, 17 anos e a gente ainda está em obra. Né? Então a gente ainda não construiu, então... Eu acho que esse é o desafio, né? Às vezes os nossos sonhos não batem, e às vezes ele não bate com a nossa realidade mesmo, né? Então, assim, a realidade é outra, a realidade tem nossas necessidades, que são as contas mais, né, urgentes,
E aí a gente se depara, né? Que a gente fez um plano, mas a gente vai vivendo de acordo com o que é possível, né? Eu vou aproveitar o teu gancho sobre o que é real, né? Que é vivido, né? E, assim, o que foi que na convivência ali, no morar junto, que foi assim, eu não imaginava que era isso sobre morar junto. Ai, nossa, eu pensei que morar junto ia ser mais leve. Eu pensei que, sei lá, você ser diferente. Assim, bateu real mesmo. A vida real bateu ali. Ah, eu tô casada. Assim, só no meu pensamento, na minha vivência. Sair e voltar sem dar satisfação. Eu sou casada, eu preciso dar satisfação ao meu esposo. Então, assim, pô, agora então uma pessoa precisa dizer pra ele pra onde eu vou, onde eu tô, o que eu tô fazendo, o que eu. Então, isso foi o real. Só algumas coisas, né? Que no meu caso tem a maternidade envolvida, né? Então, mas isso, assim, foi uma coisa que eu falei, tô casada. Tem uma pessoa que mora comigo que não vai embora com você. Vai demorar um pouquinho. Eu acredito que é a questão da gente ceder, né, para fazer pro outro que o outro gosta. Eu nunca fui envolvida com futebol, em participar dessas coisas, pelo contrário, eu nem gostava. E de repente eu me vi ali acompanhando o Jailson em jogo de futebol, porque aquilo era importante para ele, me envolver, né, passar a conhecer aquilo, aquele universo também. Então é isso. E até do carnaval, né? Também de se envolver, porque apesar de hoje ele não estar ali participando da escola em si, mas a gente acompanha, né? Notícia, ensaio, essas coisas a gente ainda acompanha. Então, é fazer o que você talvez não goste, aprender a gostar de coisas novas, por causa do outro, por entender que aquilo vai deixar o outro feliz, né? Assim como ele também, né? Acabou agregando coisas que eram minhas, como a igreja, né? O Jailson era católico, vinha de uma vivência, tinha todos os sacramentos, mas o Jailson não tinha a vivência de participar de modo interno de uma igreja. O Jailson é o que a gente chama ali o assembleia, o misseiro, né? Então, o Jailson ia para a missa, fazia ele ir embora. Né? E hoje não, comigo ele já viu o outro lado de participar, de ser agente de pastoral, né? De ser igreja, a prática, né? Isso, e aí hoje também ele entrou, né? Nesse fluxo aí também, também ele gostou e também porque isso é importante para mim, que isso também foi negociável, né? Quando a gente começou a namorar, eu disse, eu sou da igreja, eu quero continuar sendo da igreja, eu não abro mão de deixar de servir. Você tá entrando no relacionamento sabendo que eu sou envolvida e isso pra mim... Depois de dizer, não te avisei, eu te avisei. Assim como pra mim, ele nunca foi... Não, eu posso diminuir a quantidade de vezes que eu vou pro jogo, mas o jogo também é negociável pra mim. Então, foi coisas ali que a gente teve. Acho que é isso. Assim, quando a gente casou, né? Eu acho que foi... Nós estamos juntos há 17 anos, mas casados, né? Mas de histórias entre namoro e noivado tem 5 anos. Então, assim, a gente foi muito consciente do que a gente queria. Então, assim, não lembro algo que bateu, sabe? Porque a gente... O roubo dele, Ana. Cara... É porque, assim, ele tem uma apneia, mas o ultimamente está muito mais atual do que antes. Mas eu tô falando, assim, do processo todo, né? Mas o que a gente teve também? O que a gente teve? Nós fomos muito privilegiados no sentido que, nesse nosso namoro e noivado, em volta da gente eram muitos casais. Então, assim, a gente era agente de pastoral também, né? Então, lá era cheio de casais. Então, a gente via esses casais e a gente ficava que nem supermercado. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui... E, assim, a gente conversava muito sobre o que a gente queria trazer para nós, né? Das experiências dos pais dele, né? Do que eu tinha em casa e que a gente não queria repetir. Então, assim, por isso que eu estou falando, assim, não consigo pensar em algo, porque foi muito bem conversado sobre, né?
E eu, assim, eu sou do diálogo, então a gente usou muito o diálogo no nosso casamento, né? Interessante. Eu acho que... E bem colocado essa questão do eu quero, isso pra mim eu não quero, né? Nós três aqui participamos de um grupo chamado Capa, né? E aí também a gente, o tempo que a gente ficou junto, nos nossos encontros, a gente também tinha isso, né? O nosso supermercado, né? Dizer assim, eu não quero Isso aqui é legal, né? Funcionou, né? Deu certo. Então, assim, realmente, tem coisas que eu e o Kiga, a gente fala, né? Não é legal, não quero isso. Ele ainda tem algumas questões dele mesmo de querer trazer do passado para cá. Eu tenho, porque a gente vive as histórias, a gente tem passados, né? Mas a gente também tem isso de dizer assim, não quero isso para mim, não quero isso para o meu filho, no caso, eu tenho um filho, eu não quero que meu filho traga isso, leve isso futuramente para ele, né? Como diz minha mãe, é do pequeno que se faz o grande, né? Então a gente precisa tirar essas coisas assim. Creio que a Su, 2 anos, há 2 anos, tem alguma coisa assim que tu descobriu? Putz, esse menino veio, esse homem veio com isso, assim, tarde demais, não posso. Por que eu não vi antes, mãe? Com isso antes de casar. Pior que não, porque Eu sei, desculpa, não chegou a minha vez, desculpa. só para finalizar esse ponto que a Adriana trouxe, é um ponto importante, né? Eu também sempre me vi muito de quem rodeia a gente, né? Os relacionamentos e também, claro, ali a nossa base, né? Tanto dos meus pais quanto dos pais do Jailson. Então, eu sempre analisei o relacionamento dos meus pais e do deles e eu sempre coloquei para ele, né? Coisas que a gente não queria. Porque, infelizmente, né? A gente começou esse momento aqui falando do conto de fadas ou não. E a gente sabe que não é um conto de fadas vive a dois. É escolha, né? Renúncia, é ceder, é se colocar no lugar do outro. E é todo dia. Então, assim, e a gente acaba vendo o quê? Os relacionamentos se acabando. Né? Relacionamentos que acaba depois de um tempo acaba e a gente nem sabe por quê, aí diz que acabou a troca, acabou isso, enfim. O amor, então, mas o respeito permanece. Então, assim, eu sempre coloquei muito pro Jailson, né? Olha, eu não quero que se repita isso, coisas que eu fui vendo que não foi legal e que as pessoas usam como motivo para a separação delas. Então, assim, isso não repetir, sempre né? foi uma pauta para mim, pro Jailson. Eu também sou igual a Adriana, né? Ele até diz, vai, palestrinha, que eu falo muito. Então, eu sempre fiz palestrinha no meu esposo, né? E assim, colocando muito pra ele, né? Lógico, né? Se eu disser que eu conheço 100% já, isso é mentira, porque todo dia a gente tá mudando em alguma coisa. Mas pior que eu não posso nem culpar esse homem de dizer como que eu não vi, porque assim... Ele te mostrou, foi história. Ele não escondeu nada. Porque assim, na verdade, pegando um pouco da minha história do Jailson, aprofundando aqui, eu e o Jailson, a gente se conhece desde criança, né? A gente cresceu junto ali no mesmo bairro, né? Então, a gente tem fotos de eu criança, a gente criança de calcinha, né? De calcinha, né? Isso, né? Pior que tem, né? Então, a gente cresceu ali nesse ambiente, né? E aí, depois eu me mudei, saí dali do bairro onde a gente morava, mas a minha família manteve uma amizade com a família do Jailson, por meio do tio dele, que era muito amigo dos meus pais. Então, a gente foi ali, né? Mantendo e fomos crescendo, né, nos nossos processos. E aí, se encontramos ali por 2014, e aí eu não sei, eu acho que nesse dia meu esposo me viu e disse, nossa, faz tempo que eu não vejo ela tá linda, maravilhosa. Nossa. Né? Deve ter sido mais ou menos isso. Ela me e aí, daí... O pozinho caindo em cima do Jailson, assim, ó. E daí a gente começou ali um envolvimento que naquele momento, eu tinha uns 24 anos, ele é 2 anos mais velho que eu, devia estar com uns 27. E acabou que o nosso envolvimento ali naquele momento foi muito superficial, né? Nem eu estava preparada para uma coisa séria, eu acredito que ele também não. Então foi o nosso momento loucura. E aí dali nos separamos, passamos aí, nem sei mais quantos anos separados, aí a gente acabou se reencontrando e
Daí foi começando, né? Pra gente chegar aqui onde a gente chegou hoje. Então, assim, eu conheço muito do passado, da história do José Afonso. Então não tem uma Sei coisa bem a peça que eu me casei, essa bênção de Deus. Né? Às vezes eu só digo assim, meu Deus, por que eu achei que eu aguentava? Isso, né? Por que eu achei que eu aguentava? Mas nada assim Então que eu ele não te diga. respondeu. Não, Suelen. eu sei bem que a peça que eu me casei. Então, uma mania de parceiro que também que ninguém descobriu, né? Ai, eu descobri muitas manias minhas esposas. Meu Deus do céu, Senhor, pelo amor de Deus. Como faz? É, não faz, né? A gente aceita, porque a gente mudar não muda. Para finalizar, vale a pena casar? A gente vale. Eu sempre falo assim, do seu jeito, cada um, sabe, do seu modo, com o outro, com os seus planos, com os seus sonhos, com a sua realidade, mas vale muito a pena casar. Eu acho que a gente vive em sociedade, né? Então, a vida é social, então. Desde quando a gente nasce, né? Nossa casa é o nosso primeiro espaço social. Mas é ali que tu vai construir sonhos, né? Então eu acho que vale muito a pena você Com outra pessoa adulta, né? encontrar alguém e sonhar junto, e realizar junto, e chorar juntos. Então eu acho que vale muito a pena. E assim, sempre, gente. Vocês viram aqui três realidades, né? Três realidades e cada uma com a sua, né? Então a gente não precisa olhar a grama do vizinho. É entender nossos processos, entender o nosso companheiro e a gente ir ali, ó, fechando, né? E se conectando. Então, eu acho que vale muito a pena. Vale a pena. Vale. Até porque você não casa com inimigo, né? Você casa com seu amigo, você casa com o amor da sua vida, você constrói amor, você vive aquilo, né? Então, assim, vale a pena. Não me arrependo. Não. Tem dias que a gente quer devolver pra sogra, mas não me arrependo. Gente, eu acredito que vale sim. Quando eu fui comunicando meu casamento para minha família, né, para as pessoas próximas da gente, várias pessoas diziam: "Nem tu quer casar, né? Tu quer casar, tu tá nova ainda para casar, espera mais um pouco, é isso mesmo que tu quer." Enfim, e eu sempre disse, gente, família é projeto de Deus. E é por isso que eu digo que acho que Deus foi abrindo as portas para que eu conseguisse casar. E hoje também eu escutei o termo aqui que a Ellen trouxe, né? Espero que lá para frente tu não se arrependa. Eu acho que é impossível a gente ter a nossa vida nas nossas mãos. E a gente sabe o que vai acontecer. Se vai ser para sempre, até a gente morrer, ou se daqui a algum tempo, sei lá o que vai acontecer e vai acabar pelo meio do caminho. Eu acho que a gente tem que viver, dar o nosso melhor e dou o meu melhor como esposa para o meu esposo, como eu gostaria que ele me devolvesse. Às vezes devolve não porque a gente é diferente de cultura, tradição, hábitos, Expectativa que a gente vai criando, mas eu não me arrependo não de ter me casado, assim. A gente espera, né, assim, que toda mulher possa viver, né, o sacramento do casamento, De sabores e de sabores, isso, né, do casamento. que a gente espera que toda mulher tenha um casamento leve, né, que toda mulher tenha a vivência do casamento leve, do ajudar, do olhar, do companheirismo, com as suas conquistas, com as suas vitórias, com as suas frustrações, que acaba que, como a Adri falou, a gente precisa ter aquela pessoa para você chegar depois de um dia cansada de trabalho com não sei quantos meninos na sala e você falar: amor, deu vontade de puxar o cabelo daquele menino, Dá um cascudo. Mas só ele vai poder escutar isso, porque jamais que você vai falar isso para outra pessoa, jamais. Então, eu quero te agradecer. Nós queremos te agradecer por ter aceitado, quando a gente propôs lá naquele encontro do Café das Mulheres, lá atrás, naquele dia. Vi que ficou meio assim, mas aí depois a gente conversou um pouquinho mais no privado. Então, assim, obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente para falar de uma forma leve sobre casamento, porque a gente sabe que
isso aqui foi leve, mas a gente sabe que tem muito casamento que é pesado, né? A gente sabe que tem muitos casamentos de 40 anos que a mulher vem trazendo uma carga ali porque ou porque o homem mudou, ou porque houve coisas no percurso que fizeram isso. Obrigada. Isso, obrigada, né? Gente, sinto gostoso. Chegou primeiro. Gente, eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui nessa troca, de compartilhar vivências, um pouco da minha história com meu esposo, né? Fica aquele friozinho na barriga, assim, nossa, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Mas depois se torna leve, o importante é a gente compartilhar histórias. Então, agradeço demais, me senti, assim, super feliz, lisonjeada com o convite, né, de ser escolhida para esse tema. Então, muito obrigada mesmo. Parabéns a vocês pela oportunidade, né, por essa oportunidade que vocês estão tendo, essa coragem de estar colocando esse projeto aí, né, em prática. Então, eu desejo sucesso para vocês e que a gente possa estar aqui de novo, uma outra oportunidade para mais um cafezinho. A outra oportunidade vai ser o direito de resposta do Jailson, né? Quem sabe? Trazer o biscoito, né? Ele tá aqui para falar um pouquinho dele, a visão dele da Suelen, né? Porque hoje você falou a visão da Suelen, enquanto o Jailson e ele vem sentar aqui com a gente, mas isso aí é só para frente, né? Primeiro vamos com a mulherada, né? Que essa é a proposta. Esse mundo tá sendo nosso, a gente tá ganhando o mundo, com esse empoderamento, o nosso lugar é onde a gente quiser, fazendo o que a gente quiser. Exatamente. É isso. E assim a gente encerra mais um Pod Café das Mulheres. Com um tema muito gostoso, foi leve, foi gostoso. Eu espero que o cafezinho de vocês tenha durado até o final do nosso café. Até o próximo episódio. Curte, comenta, compartilha, aperta o like e vem com a gente depois. Tchau!